Pessoal, seja bem-vindo ao módulo de exercícios. Esse é o vídeo 1, parte 2, resolução de exercícios. Vamos lá? Esse primeiro exercício aí, ó, muito interessante. Vamos compreender como que ele se processa. Indique aos enunciados abaixo C para corretos e I para incorreto. E justifique as respostas. Então vamos lá. Letra A. Em um átomo, o número de prótons é sempre igual ao número de nêutrons. Pessoal, nós aprendemos que para um átomo, o número de prótons, ele não tem nada a ver com a quantidade de nêutrons. Para um átomo, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Mas o nêutron, sim, é variável e a gente viu ao longo de vários exercícios. Então, esse enunciado é incorreto. Letra B. Os átomos são partículas eletricamente neutras. Lógico, né? A gente sabe que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons, ou seja, as cargas positivas são iguais às cargas negativas, então todo átomo é neutro, inclusive é redundante falar que o átomo é neutro, tá? Porque é como subir para baixo e descer para cima. Subir para cima e descer para baixo, aliás. Por quê? Porque é redundante, porque todo átomo é neutro. Letra C. Os íons têm um número de elétrons igual ao número de prótons. Pessoal, não, né? Para o íon existir, o número de elétrons tem que ser diferente dos prótons. Se eu tiver mais elétrons, a carga negativa vai ser um ânion. Se eu tiver menos elétrons, a carga positiva vai ser um cátion, ok? Então, incorreto. Letra D. Os isótopos têm o mesmo número de nêutrons. Não, olha o Pzinho, ó, P. Esse P é de isótopo, é de prótons, então falso. Letra E. Todo ânion tem um número de elétrons com um número igual ao número de prótons do núcleo. Então vamos ler de novo. Todo ânion tem um número de elétrons em um número menor, aliás, né, ao número de prótons do núcleo. Pessoal, bom, todo ânion, o que é um ânion? Ânion é um íon negativo. Para ele ser negativo, a quantidade de elétrons tem que ser maior e não menor. Então ele está falando aí que o ânion tem um número menor que a de prótons. Não, é o contrário. Então incorreto. Letra F. A carga nuclear, ou seja, a carga do núcleo de um átomo, será determinada pelo número de nêutrons. Isso é falso, né, pessoal? Neutro quer dizer neutro, né? A carga nuclear vem dos prótons, da mesma forma que a carga da eletrosfera vem dos elétrons. Continuando, a G e H, nós vamos fazer no quadro, vamos para a letra I. Se dos átomos tem o mesmo número de massa, então quer dizer que pertencem ao mesmo elemento. Pessoal, não tem nada a ver, né? Se os átomos têm a mesma massa, pertencem ao mesmo elemento, pelo contrário, átomos de elementos de massa diferente, aliás, eles são com certeza de elementos iguais. A gente não viu o hidrogênio, né? O hidrogênio tem massas diferentes, por exemplo, né? Então as massas diferentes significa que pode ser o mesmo elemento. Então não existe uma relação. Massas diferentes pode ser do mesmo elemento, ok? Agora vamos fazer essa G e essa H no quadro, na transição. Bom, pessoal, ele está falando que o átomo de bromo, o rubídio e argônio, eles são isoeletrônicos. Então vamos ver se isso é verdade? O que significa isso aqui? Prótons, que é a mesma quantidade de elétrons para um átomo. Só que isso aqui, eu tenho 35 prótons, ó, 35 prótons e 35 elétrons. Deixa eu escrever aqui, que é mais fácil. Então eu tenho 35 prótons e 35 elétrons, ok? Isso para um átomo. Porém, aquele ali é um íon negativo, significa que ele ganhou um elétron. Então o próton continua a mesma e ele vai para 36 elétrons. Então aqui eu tenho 36 elétrons. É isso que ele está perguntando se são isoeletrônicos. Ali eu tenho 37 prótons e 37 elétrons antes de transformar no íon, que é positivo. Se é positivo, ele perdeu um elétron. Então, se eu tinha 37 anos, ele vai para 36. Opa!
Esses dois aqui são isoeletrônicos. Agora, aí ele errou porque o argon é 18. 18 prótons e 18 elétrons. É um átomo, então a quantidade de prótons é a mesma de elétrons. Então, não são isoeletrônicos, tá? Então, isso aqui está incorreto. E na outra letra, ele está falando se eles são isótopos. Aí é fácil, né, pessoal? Ó, eles são isótopos, sim, porque tem a mesma quantidade de prótons. Ok? Vamos, na transição, mais um exercício. Galera, questão 5. Um átomo do elemento M, ele forma um cátion divalente isoeletrônico com o íon Z-, de número atômico aí 79, que possui 44 nêutrons em seu núcleo. Determine o número atômico de M. Bom, pessoal, vamos ver isso aí, né? Pra gente determinar aí, nós vamos ver que é facinho na transição. Bom, pessoal, nós vimos aí que ele falou que o M, vamos revisar aqui. O M, ele é um cátion, então significa, vamos colocar aqui as definições. Ele é um cátion, então significa que ele perdeu elétrons. E se ele é divalente, di significa 2, então ele perdeu 2. Aí nós já definimos outras coisas. Monovalente é 1, divalente, trivalente, tá? Tri significa 3, tetravalente, 4, tá? Então se ele perdeu 2 elétrons, e ele é isoeletrônico de Z. Então se ele é isoeletrônico, beleza. E ele perdeu 2. Aqui ele tem 44 nêutrons, tá? E aqui ele tem o número de massa 79. E ele quer saber o número atômico do M. Vamos lá? Não é difícil, não. Bom, pessoal, para a gente comparar os dois, vamos comparar aqui, ó. Ele não deu muitas informações aí do M, né? Mas ele deu do Z, que é fácil. O Z é fácil, ó, ele tem 44 nêutrons e o número de massa 79. A gente já sabe aquela formulazinha, né? Z mais N. Eu sei que o A é 79. O Z eu vou descobrir agora, né? Mais 44. Então, o Z é igual a 79 menos 44. Então, o A é, vamos fazer aqui, ó, 79 menos 44. Aqui dá 5 e aqui dá 3. Então, o N, desculpa, né? O Z dá 35. Então, quer dizer que ele tem 35 prótons. Ok? Prótons. Elétrons, ele tem mais. Porque esse aqui, ele é menos. Se ele é menos, significa que eu tenho 35 prótons e 36 elétrons. Porque ele ganhou 1. Esses 36 elétrons vai cair aqui, ó. Então ele tem 36 elétrons. Só que esse íon, ele perdeu 2. Então, para ser o número atômico, qual que é o número atômico? É o número atômico onde ele perdeu 2. Se ele tem 36 elétrons, com certeza o número atômico é 38. Por quê? Porque o que é um cátion divalente? Significa que ele perdeu 2 elétrons. Se ele tem 36 elétrons, o número de prótons dele, ele tem que ser 38. Por quê? Porque antes de ele ser um íon, olha a jogada aí, ele tinha 38 prótons e 38 elétrons. Se ele perdeu 2, ele foi para 36 elétrons, mas continua do 38 prótons. E como ele é isoeletrônico, fechamos essa questão. Ok? Raciocínio, tem que pensar, respirar. Aí, vamos revisar? Então, primeira coisa, se ele é isoeletrônico, o meu objetivo era descobrir o que aqui? A quantidade de elétrons. Esse é meu grande objetivo. Para descobrir a quantidade de elétrons, veja bem, eu preciso descobrir a quantidade de prótons, porque um é interligado ao outro. Para um átomo eles são iguais, para um íon eles são diferentes, mas mesmo assim se relacionam. Então, aqui eu tive que descobrir a quantidade de elétrons a partir do número de prótons, que foi fácil. Porque se eu tenho nêutrons e tenho massa, eu descubro o quê? O prótons.
Então, se eu tenho um prótons e eu sei que ele é um íon, de 35 foi para 36. Automaticamente aqui eu descobri. São isoeletrônicos, então 36. Como ele já tinha perdido 2, então quer dizer que o número de átomo é 38, porque ele tinha 38 antes. Beleza? Agora vamos para o exercício 6. Questão 6. Uma molécula XO2 tem um total de 23 prótons e 24 nêutrons. Se considero que os átomos de oxigênio correspondem ao isótopo mais abundante, o O16, determine o número atômico e o número de massa de X. Então ele quer o número atômico e o número de massa de X. Beleza? E além disso, representa, para você representar qual que é o X aí também. Beleza? Então na transição, vamos fazer. Bom, pessoal, então vamos explicar aqui. Eu tenho aqui uma molécula, né? Agora ele deu uma molécula, ele avançou aí o sinal. Bacana, né? Então vamos colocar a molécula aqui. Vamos colocar aqui, ó. Molécula é por X, O e O. Não é verdade? O e O. São dois Os. Ele falou que esse O é o mais abundante. Então ele deu aí, ó, que é o 16. Se é o átomo 16, o número atômico aqui é 8. É o mais abundante, né? Então o oxigênio mais abundante é de número atômico 8. Mas só que eu tenho um porém. Ele quer saber o número de massa do átomo X, o número atômico e qual o átomo que é esse X. Bom, não é difícil. Veja bem. Ele me deu essa linha de raciocínio aqui da massa e essa linha de raciocínio dos prótons, a única coisa que ele deu. Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular o número de massa e resolver o exercício. Só que ele não deu a massa aqui total, mas isso aqui é fácil. Próton mais nêutrons é a quantidade de massa, é ou não é? Que aqui é 47. Por quê? Vamos lembrar a fórmula? A é igual ao número de prótons mais nêutrons. A massa é o que eu quero. O número de prótons é 23, é de nêutrons 24. Então eu tenho 47. Então veja bem, se eu pegar a massa do átomo de X, mais a de um oxigênio, mais do outro oxigênio, vai dar a massa total da molécula. Ok? Esse A do X eu não sei. Aqui eu sei que é 32 e a total vai dar 47. Olha aí que beleza aí, ó. Então fica 47 menos 32. 47 menos 32, 15. Olha aí que beleza. Então já achei que, ó, 15. O número atômico, a mesma coisa. O que eu posso fazer? Vou pegar o Z do X que eu não sei, mais dos dois oxigênio, e eu sei que tem que dar 23 prótons, somando, né? Então, Z de X fica mais 16 menos 23. Então, Z de X é igual a 23 menos 16. Então, vai dar 7. Então, olha aí, que bacana, eu descobri aqui, ó. E se você olhar na tabela periódica, o átomo que tem massa 15 e número atômico 7 é o nitrogênio, representado pela letra N. Ok? Então, não é difícil, parece que no começo é difícil, mas aí você para e pensa, né? Se ele falou de massa aqui, eu preciso calcular a massa, relacionei as massas, os prótons e resolvi o exercício. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aqui. Faça mais exercício, porque em exatas, física, química e matemática, o segredo é fazer exercício. Os mais bobinhos, depois você vai aumentando o nível, beleza? Espero ter ajudado para você e bons estudos.